Olha, a palavra escândalo a gente ouve toda hora, né? Especialmente quando se fala do meio evangélico. Mas será que a gente sabe o que a Bíblia de verdade quer dizer com isso? É o que a gente vai ver agora mergulhando numa análise teológica que vai bem a fundo nesse conceito. E o ponto de partida dessa análise já começa com essa afirmação, que é bem forte, olha só. A percepção aqui é bem clara. O problema dos escândalos parece que atingiu um nível nunca antes visto. Alguma coisa fundamental parece ter mudado. Para a gente entender essa história toda, a gente vai passar por 5 pontos. Primeiro, vamos falar da crise atual. Depois, vamos ver o que a Bíblia realmente diz sobre o escândalo, o efeito que ele causa, de onde vem o problema e, claro, qual seria o caminho para se livrar dele. Então vamos lá, começando pelo diagnóstico. A análise defende uma ideia interessante. Isso que a gente está vendo não é só mais do mesmo, não. É um fenômeno bem característico dos nossos tempos. E olha que curioso, o ponto central aqui não é nem a quantidade de escândalos. O que mudou foi o tipo, a natureza deles. Eles parecem muito mais intensos e, o que é mais preocupante, parece que estão virando algo normal, quase parte da cultura, entende? Tá, mas por que isso está acontecendo? A análise levanta alguns fatores. Claro, a tecnologia joga tudo no ventilador e o número de cristãos também cresceu, né? Mas o que mais assusta, segundo o texto, é outra coisa. É a intensidade desses escândalos e como as pessoas envolvidas agem depois que a bomba estoura. Ok, agora vamos para a base de tudo, para o alicerce teológico mesmo. Afinal, o que essa palavra escândalo significava lá no seu contexto original? E é aqui que a gente encontra uma diferença, olha, crucial. No grego, a língua original, escândalon, não era só passar vergonha em público, não. O significado era bem mais pesado, bem mais sério. Era literalmente uma pedra de tropeço, uma armadilha mesmo, feita para fazer outra pessoa cair em pecado. E o aviso que Jesus dá sobre isso é um dos mais duros da Bíblia inteira. Pensa só, ele fala em amarrar uma pedra de moinho no pescoço de quem faz isso. Essa imagem é muito forte e deixa bem claro que ser uma pedra de tropeço na fé de alguém, bom, não é pouca coisa, de jeito nenhum. O apóstolo Paulo, por exemplo, leva isso para um outro patamar, um nível de responsabilidade pessoal. Ele chega a dizer que está disposto a abrir mão de um direito dele, de algo que nem é pecado, só para não ser o motivo da queda de outra pessoa. É impressionante, né? Isso leva a gente para um detalhe bem importante. De acordo com a análise, uma atitude nem precisa ser pecado para virar um escândalo. A responsabilidade é maior, vai além do que se faz. Ela inclui também a aparência do que se faz e, principalmente, o impacto que isso vai ter nos outros. Sabe, um escândalo nunca é uma coisa isolada, né? Ele funciona como um efeito dominó. E é justamente sobre essas consequências, essa reação em cadeia que afeta todo mundo, que a gente vai falar agora. E a base bíblica para essa ideia do efeito dominó está bem aqui. O raciocínio é o seguinte: quando a maldade, a iniquidade começa a se espalhar, ela age como um ácido, sabe? Corroendo tudo. O amor, a confiança dentro da comunidade, tudo começa a esfriar. A análise, então, desenha uma reação em cadeia bem clara. Funciona assim. Primeiro, acontece o escândalo. Aí, a fé de quem é mais vulnerável fica abalada. Com isso, o amor dentro da comunidade esfria. E no final de tudo, o nome de Deus acaba sendo desonrado publicamente. E essa talvez seja a consequência mais devastadora, a que vai para fora, a hipocrisia. Sabe, aquela diferença entre o discurso e a prática, ela compromete o testemunho de toda a comunidade. No fim das contas, por causa desse mau exemplo, o nome de Deus é que sai manchado. Bom, agora a análise vai mais fundo. A gente entra agora na parte mais dura da crítica, que foca na escolha consciente, deliberada de pecar. A grande preocupação levantada aqui é que muitos desses escândalos não são simples deslizes, sabe? Não são acidentes de percurso. Pelo contrário, o texto os vê como atos planejados, conscientes, que vêm justamente de pessoas que deveriam ter mais conhecimento, mais maturidade. E aqui a análise faz uma separação que é fundamental entender. Uma coisa é uma queda, um tropeço que acontece por fraqueza. Outra coisa, completamente diferente, é o pecado voluntário. E a fonte usa uma imagem forte para isso. É a decisão consciente de pular no buraco. E o alerta teológico contra esse tipo de pecado, o pecado deliberado, vem com essa situação aqui, que é fortíssima, do livro de Hebreus. A mensagem é direta. Continuar errando de propósito, depois de já conhecer a verdade, tem consequências terríveis. Beleza. A gente já falou do problema, das causas, das consequências, então agora a gente chega na parte final, que muda o foco.
vamos falar da solução que o comentário apresenta. De acordo com essa análise, a raiz do problema é essa aqui: um estado de escravidão ao pecado. Veja bem, a questão não é ser fraco ou não ter força de vontade. É um cativeiro de verdade. E se o problema é a escravidão, qual é a solução? A libertação, claro. E segundo o texto, essa libertação de verdade, aquela que quebra o ciclo do pecado e do escândalo, ela não vem do nosso próprio esforço, não. Ela vem de uma intervenção divina por meio de Cristo. Então, a prevenção definitiva contra o escândalo seria uma natureza transformada. É isso. De acordo com esse ponto de vista, para alguém que realmente passou por uma mudança interior de verdade, um estilo de vida de pecado habitual simplesmente não é mais uma possibilidade. E para fechar, fica essa pergunta no ar, uma pergunta que nos provoca a pensar no tema central de toda essa análise. Afinal, entre a fé que se declara e a vida que se vive, onde é que está a verdade?